Sejam muito bem-vindos ao Bora Falar de Futuro, o podcast de conversas humanas sobre o futuro das coisas. E aqui a gente tem o cuidado de trazer pessoas especialistas em suas áreas para falar sobre o futuro que está sendo construído hoje. Esse podcast é uma produção da Merle Consulting, a empresa de consultoria que trabalha e ajuda os seus clientes a chegarem nos seus futuros desejados por meio de produtos, processos, estratégia e projetos. E hoje o papo é extremamente estratégico e necessário. Nós vamos falar hoje sobre a universidade e o seu papel na inovação. Nos últimos tempos, a universidade ela foi vista como um núcleo de gestão de conhecimento. Mas e para os próximos anos? Como isso vai ser visto, vai ser executado? E hoje, para bater esse papo com muita propriedade com a gente, eu trago uma pessoa super especial. Ela, professora titular do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará, a primeira mulher em 20 anos, a receber o prêmio SBQ de Inovação Fernando Gallenbeck, pesquisadora nível 2 do CNPq, membro da Academia Cearense de Química, chair da ACS Brasil, Chapter 2025, eleita conselheira internacional da ACS para as Américas, Zona 1, 2026 a 2028, eleita top 1 na categoria Professora Empreendedora do Ceará Awards 2025, coordenadora de empreendedorismo da UFC, diretora adjunta de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico da UFC, membro da Câmara de Inovação Empresarial da FUNCAP, sócia fundadora da startup 4W Biotech, graduada em Química pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestre em Química Orgânica pela UFC, doutora em Química Orgânica, doutora em Química pela Unicamp, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade do Arizona, em Tucson, Estados Unidos, foi professora visitante sênior na PVS, na Universidade Nacional da Australiana. Professora Maria Conceição, que prazer e alegria gigante receber a senhora aqui. E para a gente começar essa conversa, normalmente, o que a gente faz? A gente pede para o convidado falar um pouco sobre a sua trajetória, sua jornada aqui na engenharia química e o que é que endossa a senhora a falar sobre universidade, sobre empreendedorismo e inovação, que é um assunto muito denso. A gente está vendo aí grandes potências mundiais crescendo, se desenvolvendo, mudando aí o jogo geopolítico, e no centro disso tudo nós sabemos que existe a produção do conhecimento, a universidade, mas ela tomando um papel estratégico. Então, por favor, fala um pouco da sua vida, mostre pra gente como foi essa jornada fantástica. Muito obrigada aí pela jornada fantástica. Essas palavras são suas. Se esse negócio que eu li aqui for um mini currículo, imagine a vida. Bom, Mário, primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso, me sinto muito honrada em estar aqui, no seu podcast. Você é uma pessoa, que todos que lhe conhecem, tenho certeza que quando são convidados para virem aqui, vêm com muita alegria, E é uma honra para mim estar aqui, como química, como coordenadora de empreendedorismo, como mãe. No meu currículo eu sempre esqueço de colocar que eu sou mãe, sou mãe de 2 rapazes, e sou casada também. Esse ano eu faço 40 anos de união com meu marido. São informações que a gente nunca põe no nosso currículo, mas que as sociedades científicas, principalmente quando é uma mulher pesquisadora, elas estão deixando a gente colocar, porque isso é muito importante também, porque fala que essa trajetória aí não é tão fácil. Não. E para a mulher, infelizmente, é 4 vezes mais difícil. Exatamente. Então, mostra que essa trajetória aí não foi tão fácil, Bom, como você falou aí, esse currículo ele é um pouco extenso, porque eu estou há muitos anos, rodando aí,
Eu sou química, de fato, né? Eu sou cearense, eu gosto de dizer isso porque as pessoas às vezes acham que eu não sou cearense, porque eu tive a formação acadêmica fora, a maioria, aí acham que eu não sou cearense, mas eu sou cearense sim, né? Com muito orgulho. E eu fiz mestrado, doutorado e sou pesquisadora, né? Desenvolvo pesquisa no programa de pós-graduação em Química da UFC, que é Conceito 6 na CAPES, ou seja, é um programa de excelência. E o que me traz hoje, né, para falar aqui é porque em 2020 eu meio que furei um pouquinho a bolha, né, para usar as terminologias que se usam, né, das bolhas, né. Então eu furei um pouquinho a bolha de pesquisadora, Mário, e ousei, né, abrir uma startup, que é a 4W Biotech, né, a partir da primeira edição do Centelha, FINEP Centelha, né, que é FUNCAP também, e eu, instigada por uma amiga, né, a gente estava até na Austrália como professor visitante, você leu aí, e surgiu a primeira edição de Centelha, a gente resolveu submeter uma ideia, né, e essa ideia foi aprovada e surgiu a 4W Biotech. Com isso, né, a partir desse furar a bolha, eu comecei a conhecer um outro mundo. É como se fosse um mundo paralelo mesmo, né? Um mundo que está aí, estava pulsante, que ainda está crescendo, todo mundo falando com uma outra linguagem, num tempo diferente, e eu me vi nesse novo mundo que eu achei encantador, né? E aí comecei a me apropriar mais, né, da inovação, do empreendedorismo científico, um empreendedorismo mais hard, mais deep tech, né? E com isso eu acho que eu fui fazendo um movimento, inclusive na química, né? Dando aula de empreendedorismo para os alunos da química, porque eu disse assim, meus alunos eles têm que conhecer o que está acontecendo lá fora, né? Que assim, é como se tivesse dois mundos paralelos que não conversavam. Então, eles têm que saber o que está acontecendo lá fora e quais são as necessidades e o potencial deles para mudar essa realidade, para interagir e tal. E aí comecei a aparecer um pouquinho no que eu estava fazendo, aí surge a nova gestão da universidade, eu sou convidada a coordenar o empreendedorismo da universidade, né? Então, eu sou química, eu não sou administradora, né? Então, foi isso que me levou, né? Foi esse enxergar diferente o novo mundo, conhecer, né? Inclusive eu lhe conheci, tive um prazer enorme de lhe conhecer, ainda não era coordenadora de empreendedorismo, acho que eu lhe conheci em 2022, talvez. Foi 21, né? Então, quando que eu ia conhecer o Mário? Nunca! Eu nunca ia lhe conhecer dentro de um laboratório só de química. Então foi isso, Mário, sabe? Aí eu comecei a conhecer esse mundo, que é um mundo em que todas as universidades meio que estão conhecendo também, né? Não é só a Universidade Federal, é um movimento assim bem forte. Eu me sinto privilegiada de ter entrado bem nessa hora, sabe? Pulsante. Essa informação que a senhora trouxe aqui é muito interessante, porque é um bloqueio não, né? É uma falta que eu tive quando eu ainda estava cursando o nível superior, de ter esse papel do meio. Porque quando eu estava na faculdade ainda, qual era a minha visão? Ou me preparar para trabalhar para outras pessoas, Sim. sendo funcionário, Sim. né? Que aí é uma abordagem diferente. Sim. Ou me tornar pesquisador, que também Sim. é outra abordagem, mas em nenhum momento foi enfatizado, né? Foi falado, mas não foi enfatizado esse papel do empreendedor. Então, quando a gente se conheceu em 21, foi muito interessante para mim, porque infelizmente eu ainda vejo poucos professores e universitários e pesquisadores entrando no circuito de empreender, que é criar coisas novas para servir as pessoas, para servir a sociedade, né? E aquilo me chamou muita atenção. A gente estava lá no programa de mentoria da 4W Biotech. Sim. E tive a honra de conhecer a senhora e, de fato, ali saltou aos olhos a qualidade técnica e o impacto social gigantesco que aquele empreendimento ia trazer. E por isso que está hoje tendo o sucesso que tem. Mas o que traz para a gente aqui hoje é
uma professora premiada internacionalmente, que normalmente trabalhou super bem, trouxe ótimos resultados dentro do laboratório, também alcançando resultados sensacionais como empreendedora. E tanto o reconhecimento foi dado que foi chamada a ocupar o cargo de coordenadora de inovação, de empreendedorismo e inovação dentro da Universidade Federal. Isso foi muito interessante. E se a senhora pudesse resumir o futuro da universidade em uma frase, seria muito difícil. Eu acho que sim. Vamos arriscar duas, não tem problema não. O futuro da universidade. Eu espero que o futuro da universidade seja um futuro em que acompanha, certo? Porque assim, você diz assim, o que é o futuro, né? Tá tão difícil você prever alguma coisa, né? Mas vamos considerar o que a gente... tendências, né? Isso. Então, que ela seja uma universidade que acompanhe as tendências, né? As tendências mundiais, porque quando eu falo isso, eu sou interpretada às vezes dentro da universidade, inclusive por alunos, tá certo? Quando eu vou falar que a universidade ela tem que seguir, né, a tendência mundial que está acontecendo de inovação, pensando no nosso país para que ele seja, né, soberano em tecnologias, inclusive, né, eu sou criticada. Porque aí eu até disse assim, olha, o mundo ele está andando numa velocidade de trem-bala e a gente quer continuar na jangada, certo? E aí uma aluna me disse, ela não entendeu a minha associação. Mas uma jangada não polui, um trem-bala polui. Eu acho que então assim, vamos voltar à frase que é muito difícil, tá certo? Então, eu espero que o futuro da universidade seja um futuro que esteja em consonância com a demanda mundial, entende? Com a demanda mundial, porque o mundo está demandando tanta coisa que a gente não está conseguindo acompanhar, embora tenha toda a competência do mundo para acompanhar, a gente não quer acompanhar. Entendi. Entende? Entendi perfeitamente. E apenas fica feliz em dizer a universidade é o celeiro do conhecimento. Tá, de que isso adianta? Isso é elogio para quem? Qual o impacto, né? Quem é que está sendo elogiado por isso? Entende? Entendi. Assim, então eu acho que é isso. Eu não sou muito boa de criar frase, não. Não, isso é problema, não. Mas o interessante era fazer esse estímulo ao pensamento mesmo, né? Que a gente vê movimentos nos Estados Unidos, o movimento na Europa, o movimento na China, que é a grande referência desse crescimento gigantesco, é a universidade ela ser a protagonista, né? Ela sendo protagonista de futuro. Ali no Vale do Silício, que é batido demais falar, mas o início ali partiu das grandes universidades, em Israel também. Então, a universidade ela é como se ela desse o start do futuro e ali as startups, os negócios, as empresas, elas conseguissem pegar essa joia bruta que é gerada ali para a universidade, que é a pesquisa, as inovações, aquele start da mudança e, de fato, desse escala, né? Sim. Eu acredito que talvez o que a gente observa, na verdade, das universidades que hoje tem maior protagonismo é isso. Elas estão ditando as tendências, né? E aproveitando... Posso só... eu lembrei... eu gostaria de complementar ainda nessa conversa, né, com essa jovem. Você trouxe uma recordação sua da época que você era graduando, que você disse assim, para mim, ou eu ia seguir na pesquisa, ou eu ia trabalhar para alguém, certo? Então,
nessa conversa, né, trazer um olhar diferenciado, né, para a nossa comunidade, um olhar diferenciado que ainda não se vê até hoje, a maioria tem esse mesmo pensamento seu, né? É assim, tá, e por que eu não posso empreender, não é? E aí, o jovem, existe um segmento de jovens que associou, eu não sei porquê, que empreender significa poluir mais o meu ambiente, que o meu ambiente já está saturado. Certo? Eu estou falando isso porque eu escutei, tá certo? Eu não estou criando da minha cabeça, não, tá certo? Então, estimular o espírito mais empreendedor dentro da universidade significa destruir o meu ambiente. Aí, eu disse, tá, mas quem está dizendo que nós estamos trabalhando esse tipo de empreendedorismo, né? Muito pelo contrário, né? E aí eu peguei um exemplo de um celular, tá certo? Um celular, ele tem ali inúmeras patentes ali dentro. Ele é altamente inovador, tá certo? Cada dia você tem um novo celular, mais tecnológico, mais inovador. Tem várias patentes ali dentro. Ele é altamente poluente. E quem larga o celular hoje? Quem? Alguém vai viver hoje sem celular? Não, não vai. Então, o que a gente transmite para a nossa, como quer transmitir para a nossa comunidade acadêmica é o seguinte, olha, existem problemas seríssimos, inclusive de sustentabilidade, né? Então, diante de tudo que você está aprendendo no seu curso, vamos pensar uma forma de diminuir o impacto que o celular causa no meio ambiente. E com isso você pode gerar uma inovação e uma empresa que você vá ressignificar, seja aquele lixo, seja a forma que o celular vai funcionar com a inovação, seja o que for. Por quê? Se você não está pensando isso, lá fora o chinês está. Sim. E ele vai gerar a tecnologia e nós vamos comprar essa e vai te vender. Então, simplesmente, olha o que nós estamos fazendo com a nossa comunidade estudantil. Olha, ou tu vai ser empregado de alguém, ou tu vai ser um servidor público. Tá, entende? Eu estou condenando as indústrias, eu não posso abrir uma indústria porque eu vou poluir, mas eu posso ser um empregado de uma. É um contrassenso gigantesco. Mas para mim isso não entra. Mas eu escuto isso de um jovem. É isso que me preocupa, porque escutar de uma pessoa adulta como eu, né, mais velha experiente. Mais velha até, eu até entenderia, mas de um jovem eu não consigo entender, sabe, Mário? Bom, aí pode partir para a sua segunda. Não, porque eu interrompi, porque eu lembrei disso. Esse seu pensamento ainda é hoje. Na verdade, não é o pensamento, não, que eu sofri na época. Tanto que eu estava explicando para a senhora que eu e outros alunos, obviamente, a gente não se contentou com isso. E a gente criou alguns núcleos estudantis de aprofundamento nessa questão do empreendedorismo. A gente fundou o NIPED, lá que eu estava falando, que era o Núcleo de Pesquisa para Desenvolvimento de Novos Produtos, justamente para entender como a gente poderia ajudar a otimizar esse processo. Sim. Que naquela época, faz um pouco de tempo, mas não existia produto sendo lançado ainda a cada segundo. Naquela época, a gente ainda trabalha com projeto de desenvolvimento de produto em escala automotiva, de 10 anos de desenvolvimento de produto, experimentar somente depois que o protótipo estivesse pronto. E hoje a gente sabe que não é nada disso. Mas naquela época, e sempre tem uma centelhazinha, né? Assim, alguém que não se acomoda. E a gente, graças a Deus, fez parte dessa turma que não se acomodou, brigou contra essa questão do status quo. Em certo momento a gente perdeu, mas a gente conseguiu trazer pra gente, pra nossa vida, tanto que todos que faziam parte desse núcleo estão muito bem trabalhando, sejam com seus próprios negócios, trabalhando bem para os outros, que não há problema nenhum. Sim, porque não existe esse negócio também de, eu vou trabalhar para mim. Não, tem pessoas que trabalham para os outros sem problema.
A grande questão aqui que a gente defende é o cidadão ele ter a opção de escolher. Exatamente, Mário. Eu tenho a opção de escolher. Exatamente. Eu quero ser funcionário público, eu quero trabalhar para os outros, eu quero ter meu negócio, eu quero ser pesquisador, ou eu não quero trabalhar de jeito nenhum. Livre escolha, né? A questão é arcar com as consequências das suas opções. Exato. Mas é importante que a gente traga aqui as opções. Exato. E é isso que eu defendo e trago e bato. E aí, voltando um pouco para essa questão da universidade, esse modelo atual de ensino, pesquisa e publicação, essa lógica, a senhora acredita que ele se sustenta para os próximos 20 anos? Bom, eu vou trocar publicação por ensino, pesquisa e extensão, tá certo? Certo. Que é o tripé, né? Se sustenta, mas não mais somente ele, certo? Uhum. Então, dentro da pesquisa, a gente tem que trazer fortemente conceitos de inovação, certo? Na extensão também, tá? E no ensino também. Então, a gente dentro agora, né, dessa estratégia de disseminação, né, dessa cultura de empreendedorismo e inovação, através da Agência de Inovação da Universidade, principalmente da Coordenadoria de Empreendedorismo, a gente trabalha fortemente a graduação, levando disciplinas de empreendedorismo e inovação, certo? Quer elas existam ou não, né? A gente estimula que os discentes cursem essas disciplinas, não precisa, porque a maioria dos cursos não tem disciplina voltada a empreendedorismo e inovação, a maioria não tem. E nem precisa ter, porque existe o que a gente chama de optativa livre. Então, um aluno da engenharia de produção, se não tiver, ele pode fazer na química, sem problema nenhum, certo? Então, a gente tem um papel muito forte em fazer a propaganda quando o semestre começa. Olha, você quer entender mais de empreendedorismo e inovação? Olha essas disciplinas que estão sendo ofertadas esse semestre. Faça, entendi. Certo? Pós-graduação, a mesma coisa, principalmente dando cursos de capacitação, redação de patente, o que é inovação, certo? É muito importante na pós, então nós estamos falando aí da pesquisa. Quando tem editais, que tipo um centelha, a gente tenta disseminar o máximo que a gente pode, né? E a extensão também, né? Porque é possível, sim, a gente trabalhar questões de empreendedorismo através da extensão. Vou trazer um exemplo. A gente tem um projeto que se chama Afro-Inovação, que é da Coordenadoria de Empreendedorismo. E ele é uma ação de extensão com mulheres da periferia, mulheres pretas da periferia. Capacitando essas mulheres, isso é um projeto em parceria com a gastronomia, principalmente, né? Capacitando essas mulheres em alimentos funcionais, em salgadinhos, para que elas tenham o negócio delas, certo? Então, é uma ação de extensão que a gente está fazendo, né? E envolve os alunos de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação fazem parte dessa ação, tá? Agora, no Tribunal de Justiça do Ceará, nós vamos entrar com ação também junto, né? Para disseminar essa cultura de empreendedorismo com mulheres, né? Que são vulneráveis, né? E, obviamente, a gente traz discentes da universidade para eles participarem dessa ação, porque aí ele está vendo a realidade e está, né, se apropriando do tema, ele vai voltar para o curso dele com outra mentalidade. Uma coisa que eu percebia quando estava outra mentalidade. É o deslocamento da realidade, né? O aluno ele é formado na linha teórica, pelo menos na época que eu pude experimentar isso, tive o privilégio de experimentar isso. O aluno ali, ele é envolto 100% ali na teoria, mas quando ia para a prática, era como se estivesse fazendo a outra graduação. Exatamente. Porque desconectado. Não posso dizer completamente, porque não é completamente, mas bastante desconectado com a realidade. Então assim, respondendo a sua pergunta, ensino, pesquisa e extensão, sim, continua sendo tripé, mas tendo a inovação, né, os conceitos de inovação e empreendedorismo, trabalhando junto nesses 3 tripés. Impacto real na sociedade. Exatamente, porque quando você trabalha uma disciplina de empreendedorismo e inovação na graduação,
Depende de como você vai trabalhar, tá certo? Eu tenho os meus... Ressalvas. Tenho as minhas ressalvas, tá certo? Mas se você trabalhar da forma que eu acho que tem que ser trabalhado, mostrando o conceito, não é mostrando tanto conceito, é mostrando um mundo, certo? Esse mundo, tá? Mostrando os desafios que existem, né? Mostrando o que a universidade poderia fazer, né? Qual o papel da universidade nesse mundo e tal. Ele volta para o curso, ele ou ela volta para o seu curso com outra mentalidade, outra visão. Se é aluno de que trabalha já na pesquisa, tipo iniciação científica, já vai olhar com outro olhar. Já vai cobrar do orientador, da orientadora, determinados comportamentos. Olha, a gente está dizendo que isso aqui a gente quer que vá para o mercado, mas a gente está cometendo esses erros graves aqui. Isso nunca vai chegar no mercado, porque nós já começamos errado. Entendeu? Então ele vai aprendendo a olhar diferente para o curso dele. Entendi. E isso eu tenho casos. Eu não estou falando de teoria, não. Eu estou falando de casos que aconteceram. Mas e que eu vejo. Trazer um desses a mais. Posso, assim, um caso que eu tenho muito orgulho da química, né? Que foi a primeira disciplina de empreendedorismo que eu ministrei. Ela era na pós-graduação, como tópicos especiais, porque não existia uma disciplina com código, né? E aí, poucos alunos, e até hoje, viu? Poucos alunos se inscrevem. Pouquíssimos. Mas os que se inscreveram, eu formei grupos. Vamos pensar num problema, mesmo, certo? Aquela histeria, vamos pensar num problema, e aí a gente trabalha a questão de problemas. Vamos pensar agora na validação do problema, na solução, blá, 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 blá. E no final, cada um dava um pitch, certo? E havia uma das equipes que, sim, detalhe, o problema e a solução não poderia ter nada a ver com o que eles faziam no laboratório, na pesquisa, porque eu tinha medo de conflitos com os orientadores. O orientador, estão querendo pegar a minha ideia para gerar negócio. Não. Então vamos trabalhar com a ideia, é só despertar. E aí eles visitaram, eu acho que CC Biolabs, visitaram, não lembro se é a época, o Sebrae. Eu tiro eles da química. Sai um pouco sai dali, vai para o centro de empreendedorismo, certo? Lá o condomínio de empreendedorismo, centro de empreendedorismo, condomínio de empreendedorismo. É sair daquela bolinha, vamos conhecer uma outra bolha, tá? E aí surgiu, tinha uma ideia de uma plataforma para, tipo um busca-pé da química, principalmente equipamentos e tal, porque era uma dor de fato. De laboratórios, né? De laboratórios, de química, tá certo? E não de hospitais também, o que envolveu química, era um busca-pé. Por quê? Porque é uma dor, de fato. Toda vida que eu ganho um projeto, eu vou precisar comprar um ressonância de bancada. Quem são os fornecedores e tal? Bom, e aí eles entraram no programa Empreende UFC, que é o programa semente da universidade. Você já foi mentor. Tive a honra de ser mentor, já participou de banca e tal. Eles entraram, melhoraram ali, e quando foi na segunda edição do Centelha, né, FINEP Centelha, eles passaram e constituíram a empresa. Excelente. Então, assim, eu acho que eu tive sorte também, viu? Porque o primeiro caso da primeira turma gerou uma... E isso... Mas só uma interrupção. A sorte tem um negócio legal, que ela sempre encontra quem está fazendo alguma coisa. Mas poderia não ter saído nenhum, não poderia? Poderia, como os semestres seguintes não saíram. Mas, assim, é isso que eu digo que foi o fator sorte, certo? E é interessante que várias vezes eu falei para os coordenadores da pós-graduação, eu disse, olha, vocês não têm noção do que isso impacta no relatório da CAPES, para o programa de pós. Esse caso tem pouquíssimos no Brasil. Vocês não têm noção. Estressem esse assunto no relatório da CAPES. Porque isso é fantástico. 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 Porque todos os órgãos de fomento estão cobrando agora inovação. Entende? E a nossa química já está anos à frente. Entendi. E essa relação empresa-universidade ainda é muito complexa aqui no Brasil. Não existe uma relação
de desconfiança mútua muito grande. Eu ainda sinto essa dificuldade de trabalhar com a academia e quando estou do lado da academia, de trabalhar junto a empresas. É uma relação muito complexa. Posso dar minha opinião? Pode. Depende da empresa. Depende. Porque nós temos vários projetos de PDI dentro da universidade, tá certo? Que rodam há muitos anos e muito bem. Com que empresas? Grandes empresas. Lenovo, Samsung, Fukuyama, sei lá, Dell, Petrobras. Muito bem. Mas Porque ainda essas não empresas, são maioria, né? Porque essas empresas entendem o que é inovação e o que é risco. E o que é investimento. Sim. Tá certo? Então, são projetos milionários, já trouxeram milhões para a universidade, tá? Em que a universidade é como se fosse aquele grupo, é como se fosse o PDI da empresa desenvolvendo aquele determinado produto, certo? Aquela determinada tecnologia. Mas existem empresas que não entendem o que é inovação, tá certo? Não entendem. E também existe dentro da universidade grupos de pesquisa que também não entendem, né, do que a empresa quer. Então, essa relação conturbada, ela existe, sim, mas ela já existe sem conturbação nenhuma quando a empresa já é muito grande e ela tem inovação já dentro da raiz dela. Entendeu? Então eu diria que para esse caso que ainda não funciona muito bem, tem que ter um trabalho muito forte nos dois segmentos. Mas muito forte, nos dois segmentos. Não adianta falar da academia, nem adianta falar da indústria, certo? Que é ultrapassada, que não... Nos dois. Um conjunto, um conjunto. Inclusive governos e bancos, instituições financeiras, um ecossistema. Uma vez, Mário, esse assunto da interação da universidade com a indústria, eu sinceramente, eu escutava quando eu era aluno de graduação em 1987, tá certo? E eu escutei outro dia, certo? Na FIEC, que eu estava junto com um determinado sindicato, a pessoa, era 9 horas da noite, Mário, uma pessoa veio falar isso. Aí eu disse, olha, esse assunto, esse seu discurso, ele está mais que ultrapassado. Eu escutava, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar mais para mudar e falar menos, porque o falar não adiantou de nada. É ultrapassado. E eu só estou aqui. Eu disse assim, 9 horas da noite, porque eu acredito nesse sindicato. Senão não estava, não. Entende? Porque eu acredito no poder da mudança desse sindicato, que ele é muito inovador. E eu posso até dizer que eu tenho orgulho, o Sindiroupas, ele é muito inovador. Então, eu estava ali, mas eu escutei aquilo, eu disse, olha, chega, discurso, chega, sabe? Porque inclusive, é muito fácil, é muito fácil, né? Você está dizendo, a universidade, né, é ultrapassada. Tá, e vocês experimenta são primeiro, altamente, né, ultrapassados. Por isso que eu falei, né, que era uma relação de desconfiança muito grande. E relação de desconfiança, ela se supera quando você coloca as intenções na mesa, né? As intenções, e as intenções, botando os riscos, botando olha, a sua competência é essa, a minha é essa, entendendo de fato, né, os pesquisadores na universidade têm que entender a linguagem da indústria, e a linguagem da indústria tem que entender isso aqui, e juntos tem que trabalhar ado cada um no seu quadrado, e se entendendo, e eu acredito que nós vamos ter muitos casos de sucesso. Sim. Nós vamos ter. Na graduação, inclusive no Sindiroupas, que ela falou, eu fui bolsista numa época de uma parceria do Sindiroupas com a universidade, em que a gente, lá na engenharia de produção, professor, acho que quem encabeçou foi o professor Fernando. Sim, conheço o Fernando. Encabeçou isso, e a gente visitava as empresas dando treinamento de gestão de produção. Sim. Então, programa sensacional, levava os docentes para dentro da fábrica, olha que oportunidade. Sim. A gente tinha a oportunidade de trazer a teoria para a prática e levar a teoria e levar a prática para a nossa teoria de sala. Sim. Foi uma experiência sensacional e, de fato, o sindicato, como a senhora falou, ele está à frente do seu tempo em relação a essa relação. O Sindiroupas, não fazendo propaganda aqui do Sindiroupas, viu, Paulo? Mas o Sindiroupas... O que é bom precisa ser falado. Não, eu falo porque tem que os empresários, né, do Ceará, eu acho que tem que seguir aí
O Sim de Roupas eles têm um programa de inovação. O Paulo estava aí viajando, né, conhecendo alguns hubs de inovação aí e quer trazer inovação de fato, né? Inovação do jeito que a gente fala, né? Não copiar. Não copiar, criar coisas novas, de novos impactos. Entendendo, né? Os riscos. E aí, professor, é importante também, a gente sempre está olhando para as referências, né? A gente tem várias referências nacionais, várias referências internacionais em relação ao objetivo, né? Que é essa nova mudança do papel da universidade em relação à sociedade, ao mundo como um todo. E a gente tem ali o MIT, tem Stanford, Oxford, da Universidade de Zurique, a Universidade de Pequim, se destacando nesse apoio, nessa ponte fortíssima com o empreendedorismo há muitos anos. Né? E aí eu te faço essa pergunta, o que essas universidades elas viram antes para partirem na frente? A senhora tem uma opinião sobre isso? Eu acho que elas entenderam muito bem que não existe pesquisa, inovação e empreendedorismo. Está tudo ali junto. Certo? Eu acho que está tudo ali junto. Então, eu vou trazer uma outra universidade. A gente está com um professor visitante, né, professor Robson. Ele tem 30 anos, ele se aposentou na universidade na Dinamarca. Ele dava... uma business school na Dinamarca, numa universidade. Ele disse, Conceição, o que sai de startup aqui todo dia... Tem desses negócios aí que todos nós usamos, que eu não lembro qual foi, que saiu de lá, tá certo? Da universidade. Então ele disse assim, olha, aqui a gente ainda está pedindo, pelo amor de Deus, para um professor deixar abrir mais vaga na turma dele, de empreendedorismo e inovação, para o aluno da matemática, da física, que não tem... Lá, isso não existe, isso não existe. Então, se os nossos alunos hoje, vou trazer para o meu lado da química, né? Se os meus alunos da química hoje, tá, passassem por uma experiência, digamos assim, de disciplina mesmo, mas que fosse não só para cumprir crédito, que quisesse realmente conhecer, ele ia voltar para o laboratório já com outra visão e aquela tecnologia, né, aquilo que ele está desenvolvendo, que um dia quer colocar nos projetos, que pode ser que vá para o mercado, não sei o quê, ele já ia começar a trabalhar já pensando em colocar no mercado, entende? Entendi. Então, é isso que eu acho, sabe? Não existe essa separação. É correto afirmar, então, professora, que a universidade... que ela não empreender, não tiver essa aptidão pelo empreender, ela vai ficar irrelevante? Não vamos falar da universidade, né? Vamos, porque eu acho meio pesada a universidade. Mas assim, porque a universidade ela é muito plural, certo? Você tem ali na universidade, tá certo? Tudo que é tipo de curso, com as suas vocações, tá? Então, o que nós temos ali, que eu acho que a gente tem que olhar mais profundamente, são aquelas vocações que ainda não para a inovação, que ainda estão ali só entendendo que inovar é publicar, depositar uma patente, onde que isso não existe mais, certo? Então, olhar para essas vocações ali dentro, né, e mostrar mais fortemente caminhos e competências, né, para que esses segmentos sejam mais inovadores. Não é a universidade, entende? Porque sempre vai existir só o pesquisador com a sua pesquisa, que ela é uma pesquisa básica, mas que lá na frente vai dar respaldo para novas tecnologias. Não precisa ser já aqui, certo? E ela tem que existir. Entendi. Entende? Não então não é a universidade. Eu acho que dizer a universidade é muito pesado, mas as competências, as vocações mais inovadoras, injetar mais nelas, sabe? Entendi. Para esses cursos. E muitos cursos eles já têm essa competência na veia. A produção, as engenharias já têm. Já tem. Tá, mas, então... entende? Mas outros ainda não descobriram e tem muita vocação. Porque eu acredito. Ela é uma pesquisa básica, mas que lá na frente vai dar respaldo para
para novas tecnologias. Não precisa ser já aqui, certo? E ela tem que existir. Entendi. Entende? Não, Então, amanhã a universidade, eu acho que dizer a universidade é muito pesado, mas as competências, as vocações mais inovadoras, injetar mais nelas, sabe? Entendi. Para esses cursos. E muitos cursos eles já têm essa competência na veia. A produção, as engenharias já tem. Já tem. Mas outros ainda não descobriram e tem muita vocação. Eu acredito que só fala, licenciatura, cursos tipo de licenciatura não tem como. E aí a gente tem com Tem como. Nós temos sérios problemas educacionais, né? Inclusive, quando eu dou aula de empreendedorismo para química, eu dou para graduação para pós. E na graduação, tanto é licenciado quanto bacharel, certo? Então, os licenciados, eles trazem propostas de soluções para problemas na educação. É isso. É isso. O que a gente conversa, não, eu estou formando professor. Meu papel aqui é formar professor, não necessariamente. Não necessariamente. Eu, sinceramente, acho um pecado você, na licenciatura, tudo bem, o país está precisando muito de professores, né? Existe uma demanda aí, né? Ok. Mas existem também muitos problemas na educação que o licenciado ele pode ter um horário diferenciado por conta da formação dele para propor soluções para essa educação ser melhor. Esse é o jogo da inovação. E não serão todos, serão só uns. Entende? Mas também não é necessário que sejam todos, né? Como ele falou, é importante que se dê a oportunidade que todos os papéis sejam desenvolvidos. E não só vou formar só o professor. Se a gente formar só o professor, talvez a gente não endogue. E aí, olha, tá se movimentando aí, a gente tá vendo uma ação fortíssima aí de IA, aprendizado com meio de IA, que talvez as formas tradicionais de ensino, ela precise ser repensado. Sim. Se mover de educação de 500 anos, talvez precise ser repensado. Sim, na verdade, vai ser repensado na marra. Pelo que a gente tá vendo, eu tenho uma filha agora de 12 anos, que o divertimento dela é ficar conversando com o chat GPT. Sim, ela fazia quase 180 mil perguntas para mim por dia, e eu não sabia responder todas, obviamente nem sei, nem tenho pretensão disso, e ela achou agora um substituto. Corretas ou não as respostas, mas não vai deixar ela sem resposta. Né? E aí, voltando um pouco para o coração da inovação acadêmica, que de fato posso ser um pouco pretencioso, que é a pesquisa científica e deep tech, né? Que nem toda startup ela nasce do pitch. Né? Tem ali, algumas nascem de 10, 15, 20 anos de laboratório. Sim. Principalmente essas tecnologias pesadas, né? Qual o papel que a senhora entende, qual o papel da pesquisa base nessa maturação da tecnologia, o tempo de ciência, que eu acredito que seja necessário para uma tecnologia amadurecer ao ponto de aumentar? Pronto. Volta àquilo que a gente tinha falado, né? Que a pesquisa, ela vai ter que continuar, e ela continua, né? Mas se eu enxergar, né, determinados caminhos, tá certo? De inovação. Eu for um pesquisador que tem mais essa visão, mas não precisa ser eu, meus alunos. Tenho. Porque eu posso simplesmente, eu tenho casos de amigos meus, eu quero ser pesquisador, meu negócio é bancado, mas meus alunos vão tocar. É isso. Entendeu? Bom, aí o que acontece? Nós temos hoje, né, e eu vou trazer de novo a química, que eu tenho muito orgulho da química, né? Nós temos aqui o caso do professor, eu não sou mais a única que sou sócia de startup, não, o professor Luiz Lopes, um grande pesquisador na química, certo? Inclusive saiu no jornal, eles trabalham muito com óxido nítrico para diminuir inflamações e tal, aí desenvolveram uma meia. Então, assim, hoje a química está enxergando que aquela pesquisa dela, ela pode, através dos discentes, certo? Dos doutores, inclusive pós-docs, levar para o mercado. Não precisa mais esperar uma indústria farmacêutica se interessar. Entende? Ela pode arriscar, né? E gerar, inclusive, novos produtos a partir dali. Então, mas veja, aquele grupo ele já vem estudando esse assunto há muitos anos. Não é assim, eu descobri hoje, vou já. Não.
já tem muita bagagem dentro dessa linha, certo? Então, o que eu acho é que nós temos grupos muito consolidados já em determinado assunto e que sempre, em determinada linha de pesquisa, que sempre nos projetos, né, defenderam uma aplicação farmacêutica, mas que não saía dos artigos. Então, agora não é mais só defender, é pôr em prática. Pôr em prática. Né? Exatamente. No caso do grafeno também, eu acredito que o grafeno não surgiu agora. Não, isso é muito antigo. E agora estão pesquisando aplicações reais, bateria, que é um problema do mundo, problema energético, sendo resolvido por grafeno. Outro caso na química, o professor Pierre, trabalha com materiais. Ele abriu uma startup. Outro caso, o professor Adonai, se ele não abriu, também que trabalha com materiais, se não abriu, está abrindo, ganhou o Catalise CT Sebrae. Então, assim, baixou o movimento, né? Que legal, né? Isso. Porque eu acredito nos exemplos, né? Tudo poderia ser teoria, né? Não, no exemplo, olha, eu não estou pecando, não, a pessoa não está pecando, ela está fazendo, olha aí, né? Vamos seguir. Não é pecado, né? Eu não vou ser exonerado por eu ser sócio do emprego, né? Eu sou servidor público, não vou ser exonerado. Eu tenho apenas ser capacitado, entender. Nós tivemos capacitações com o procurador federal, né? Dizendo que, nossa, é um outro movimento que a gente está fazendo como Universidade Federal do Ceará e que a gente conversa com grandes instituições. Recebemos visita da Unicamp, já visitamos USP, estão todos nesse movimento. O Brasil, é correto a gente afirmar que o Brasil ainda tem muita dificuldade de transformar paper em patente, patente em produto e produto em empresa? Paper em patente não tem dificuldade, tá? Existia, como eu sou bem antiga, eu acompanhei algumas mudanças, né, dos órgãos que nos controlam, por exemplo, que nos regulamentam, por exemplo, uma CAPES, né? Estamos falando estamos falando de paper, estamos falando de pesquisa. Então, antigamente, você tinha que publicar. Não importava onde. Eu até fiz uma vez dei uma palestra que era muito engraçada, as décadas, né? Então, não importava, você tinha que publicar. Depois importava onde você publicava, certo? Então, não era mais só o quanto você publicava, era onde você publicava. Depois é o fator, está associado ao fator, né, de impacto da revista. Aí depois, não, agora a gente tem que depositar patente. Então, um monte de gente começou a depositar patente. E é tão interessante que o termo inovação foi muito associado a depósito de patente. Então, eu tenho um grupo que é muito inovador, trabalha com inovação. Por quê? Porque deposita patente. E aí? Não é bem esse conceito, né? Entendeu? Então, até o conceito está um pouco errado. E aí, hoje, o que a CAPES está cobrando? Quantas patentes foram licenciadas e quantas spin-offs acadêmicas foram geradas. Entende? Então, a CAPES, que é o órgão que regulamenta, está começando a cobrar outras coisas. Aí, no que você falou, é difícil transferir tecnologia? Ainda é do difícil, certo? A gente tem tido, a Universidade Federal do Ceará, acho que está na 3ª transferência de tecnologia. 500 e poucos patentes depositadas, nós estamos chegando a 100 concedidas pelo INPI, que levava muitos anos, nós estamos perto de 100, não chegamos a 100. Né? A professora Cláudia Pessoa seria a pessoa ideal, porque ela é coordenadora de propriedade intelectual e transferência tecnológica. Então, hoje nós estamos nesse movimento, a nossa agência de inovação, ela está atuando fortemente para transferir essas tecnologias, porque a tecnologia na universidade não é pesquisador é um inventor, né? Então, se a tecnologia é da universidade, é ela que vai atrás, né, dessas... Obviamente que o pesquisador vai dizer, olha, eu acho que a empresa tal teria interesse,
né? Porque ele, mais que ninguém, entende, né, da aplicação daquela tecnologia dele, se já está ultrapassado, se não está, né? Então, eu acho que nos próximos anos as transferências de tecnologia vão aumentar, se espero, né? E os licenciamentos e principalmente as transferências de tecnologia, e spin-offs mesmo acadêmicas, eu acho que sim. Perdão pela minha ignorância, o que é uma spin-off acadêmica? Spin-off acadêmico, spin-off é um CNPJ, tá certo? É uma empresa que ela vai nascer, né, a partir de uma tecnologia gerada dentro da instituição. Então, por exemplo, eu vou trazer um caso meu, certo? A gente tem um projeto de pesquisa em andamento, né, que que a gente deu o nome de pluviales realteri, que a gente está desenvolvendo uma tecnologia em escala laboratorial para aumentar a produção de um pigmento, se chama astaxantina, por uma microalga, tá certo? Hematopox pluvialis. Validamos a tecnologia em laboratório, depositamos a patente, ganhamos um fomento da FUNCAP, né, no edital spin-offs acadêmicas, cientista empreendedor, né, para alavancar a TRL, né, para sair daquela escala de laboratorial e ir para uma planta piloto, tá certo? CNPJ não existe ainda, tá? Então, nós estamos validando nessa planta piloto, já temos toda a planta piloto montada, já produzimos, né, uma batelada desse pigmento e tal. E aí, submetemos para o Centeia. Isso é 3, né? Nós estamos agora na segunda fase. Passamos na primeira fase, no 8º lugar. Né? E eu até brinco, que eu digo assim, eu não sei o que botaram o 8º. Porque nós temos 10 de todos os avaliadores de todos os itens. Nós estamos nota 10. Então, Onde alfabético então? não sei. Mas vamos para a segunda fase, tá? Ok. Foi aprovado, se Deus quiser, vai ser aprovado, nós vamos abrir um CNPJ, tá certo? A tecnologia para agora ir produzir, comercializar esse produto. Só que essa tecnologia pertence à universidade. Então, nós vamos ser uma spin-off. Nós vamos negociar com a universidade, a empresa vai negociar com a universidade a transferência da tecnologia, que foi gerada dentro dela. Então, a empresa nasce dentro da universidade a partir de uma tecnologia desenvolvida pela universidade. É como se a universidade estivesse licenciando o CNPJ a utilizar a própria Isso, tecnologia. como se fosse qualquer outra patente, só que por que a gente dá o nome de spin-off? Porque a gente nasceu dentro da universidade. Faz sentido. Mas assim, a empresa, obviamente, ela não se torna, esse novo CNPJ ele não se torna dono da tecnologia. Depende, vai para a mesa de negociação. Entendi. Vai para a mesa de negociação. E aí, eu, professora Conceição, que sou uma das inventoras da patente, e você, sócia da empresa, cai fora da negociação. Entendi. Eu não posso participar. CNPJ, é CNPJ ou CNPJ, negociando em mesa. Entendi. Entendeu? Então, por isso que vai ser uma spin-off. Mas ainda tem algum gargalo nesse processo, professor? É fácil? Não é fácil, tá certo? Mas não é impossível. E o que nós estamos trabalhando como Universidade Federal do Ceará, e já evoluímos muito, na burocracia e no fluxo de processo. Nós temos uma coordenadoria que trabalha só por isso, tá certo? Primeiro, nós temos uma coordenadoria de transferência de tecnologia, tá? Mas nós temos uma coordenadoria trabalhando no fluxo de processo. O nosso fluxo de processo diminuiu horrores. Documentação que era pedida antes, certo? Junto com a Procuradoria Federal, foi dizer assim, por que vocês estão pedindo isso? O marco não pede isso. Tira. E deu tudo isso, agora vai ser feito dentro da agência de inovação. Segundo o professor Barros Neto, que é nosso chefe emissor, queria em um mês a gente ter tudo já andando. Então, assim, nós estamos começando a ser referência nisso, porque é como se a gente estruturasse toda a nossa casa, né? Preparando para as transferências de tecnologia. Perfeito. E nós temos várias, viu? Empresas nascendo e que vão entrar com esse processo agora de transferência de tecnologia. Várias, praticamente todas, as que ganharam esse edital spin-offs acadêmicas da FUNCAC, foram 12 da Universidade Federal do Ceará. Eu vou chutar aí que pelo menos umas 8 vão atrás de spin-off, abrir empresa e
ir para a mesa de negociação. Isso é bom que quebra completamente esse preconceito, né? Que a gente tá, Peru, a cidade, ela não empreende, né? Então, empreende muito. Mas esses gargalos, eles são... A gente consegue dar algum nome para ele? É um gargalo cultural? É um gargalo de falta de incentivo, que eu acredito que não? É estrutura? É legislação? Qual é? Bom, no início o gargalo ele era muito burocrático mesmo. O fluxo de processo é muito grande. Cultural também, eu tenho o caso de um professor que, fantástico professor, né? Ele é sócio de uma empresa, tá? Ele veio falar comigo, olho no olho, porque ele disse que ele tinha pesado dele, queria ser exonerado, porque ele era sócio da empresa. Ele tinha pesadelo. Eu disse, pois se tu for, eu vou também. Ele se preocupa, não, porque nós estamos no mesmo caso. Aí fui explicar para ele, aí eu encontro ele aí, já dorme tranquilo. Já foi presa uma vez? Então, existe isso, tá? Da falta de conhecimento, né? Que o professor, ele pode sim, né? Ao invés, se ele não quiser ir atrás de uma grande empresa, né? Que negocie com a universidade, na tecnologia dele que ele desenvolveu, né? Patentado ou não, ele pode estimular um grupo, né? Que faz parte do grupo de pesquisa dele e abrir a empresa e submeter para esses fomentos que são mais sementes, né? Como no Centelha, que nós temos aí quase todo ano, né? No Centelha, 2 anos, né? Cada 2 anos. E falta de dinheiro, professor? Não, Não. não. Em toda a minha vida acadêmica, onde eu ganhei mais dinheiro foi na inovação. Foi na inovação. Que, segundo os órgãos de fomento, faltam bons projetos. Por quê? Porque a maioria dos projetos vai com cara de pesquisa. Não vai. E é tão legal, sabe, Mari? Porque quando eu sou convidada a falar hoje, principalmente para pesquisadores, eu digo, olha, é toda uma linguagem diferenciada, que você, é por isso que é importante essas capacitações, né? Pela agência de inovação da sua instituição, né? Numa disciplina, desde que ela seja bem dada. Então, é muito importante porque todo edital de inovação, eles têm as mesmas perguntas. E aí, o professor pesquisador, que não conhece esse mundo, ele vai escrever um projeto como ele fosse escrever para o Universal do CNPq. Vai levar pau. Que inadequado, né? Porque é outra linguagem. E falando sobre esse papel na minha visão, dos principais, né? O papel de pessoas, do professor empreendedor. Com muito tempo tinha-se o tabu, né, de que o professor ele não empreende. Ele é um professor, ele dá aula, produz conhecimento no máximo, faz ali uma pesquisa ou outra. E a senhora hoje é conhecida por professora, pesquisadora e empreendedora. O que muda na cabeça do docente quando ele deixa de ser apenas não, né? Quando ele deixa de ser apenas, vamos lá, como ele só é um produtor de conteúdo e ele passa a também empreender. O que é que muda na cabeça dele? Deixa eu só refazer, que essa parte ficou bem. O que é que muda na cabeça do professor quando ele deixa de exclusivamente produzir conteúdo e passa também a empreender? O que muda? A visão muda muito, tá certo? Eu não sei te dizer o que muda nos professores em geral. Vou falar de mim. Eu me limito a falar do meu caso, né? Porque eu não sei se o que vale para mim vale para todos, né, Mário? Assim, mas, assim, eu vou lhe trazer o caso real, tá certo? Um pesquisador me foi apresentado, inclusive foi no ICC Biolabs, né? Quando eu estava fazendo capacitações, né? Ter que entender, né, esse mundo da inovação, do empreendedorismo, né? Aprender do beabá mesmo, né? Assumir minha ignorância no assunto e me entregando de corpo e alma para entender. Esse rapaz chegou para mim e disse, a senhora é da química? Se sou. Ô, professora, eu tenho um caso, eu trabalho com microalga. Eu tenho um caso de uma microalga. Eu já bati em tanta porta na química, ninguém me ajuda. Essa microalga ela é meio chata de produzir, que ela tem um pigmento que ele é muito importante para algumas indústrias. Quando ele falou isso,
eu já disse assim, esse aí, a minha visão já foi toda mercadológica e de um desafio tecnológico. Entendeu? Eu já enxerguei o mercado da microalga na hora, tá? Talvez, se eu tivesse o laboratório, ele tivesse chegado para mim para falar disso, talvez eu tivesse aceitado o desafio, mas só do ponto de vista científico e não de mercado. Mas tudo já foi planejado visando o mercado, tá? Então é esse projeto Pluviados Biotech. Ele foi todo planejado, já a gente pensando em ser a primeira produtora no Brasil, né, dessa microalga, da biomassa dessa microalga, né? Porque não existe no Brasil. Só existe na América do Sul, só na América Latina só existe no Chile o produtor. Isso veio tudo de fora. Então, você olha, tudo que você vê é impressionante. Você diz assim, cara, isso aí, se levasse para frente, dava um bom negócio. Então, quando meus colegas, né, vêm apresentar, vêm conversar comigo, o meu olhar é outro hoje. Tem de aplicação tática. Não de só negócio. é de negócio. É tipo assim, tu vai começar por ali, tu vai, cuidado, tu não pode fazer isso, porque se tu fizer, já morreu. Então, é outro diferencial. Então, assim, o que mudou em mim? Mudou essa visão. Certo? Então, assim, eu tenho outra visão. E muda, na minha visão também, né? O pouco que eu conheço, muda um pouco a atuação do professor, né? Ele vira articulador de negócio, ele vira articulador com empresas, ele vira mentor de negócio, ele vira gestor de projetos complexos, porque é complexo, o projeto de uma pesquisa é complexo, e transformar isso em mercado, em produto, é super difícil. Formador de outros empreendedores que talvez, pela característica do produto, precisa se formar uma cadeia de empreendedores que talvez não esteja preparado para isso. E eu vejo a senhora sendo personificando todos esses papéis. Talvez nem a senhora se enxergue assim. Não, as coisas eu acho que as pessoas enxergam mais coisa em mim, porque de fato eu existo. Eu posso isso por qualquer arte. E hoje a universidade, a inovação que a gente traz, que ela não acontece sozinha, né? Não acontece isolada, né? A gente precisa ali de um ecossistema complexo, com relações fortes, principalmente confiança. Ali, parques tecnológicos, ali a gente tem hubs, as próprias spin-offs que a senhora falou, o investimento de capital privado, fundos de investimento, governo, agências de fomento, principalmente nesse começo que a senhora falou, que são tão importantes para esse start. O que faz um ecossistema universitário de inovação realmente funcionar? Eu acho que essa simbiose, sabe? Entre todos esses players aí que você falou, né? Cada um entendendo o outro como um parceiro, certo? É como se fosse uma engrenagem, né? Entende? Ou uma pecinha de Lego na construção. Se falha, falhou. Então, assim, nessa hora, não existe ego, não é para existir ego, não é, sabe? Assim, cada um entender, né, ter consciência da sua limitação e da sua potencialidade, né? Mas que a gente não trabalha, não vai ter o resultado se a gente não estiver junto. Isso parece uma coisa tão ultrapassada, né? Isso é tão óbvio, né? Mas, assim, vou trazer de novo para o mundo que eu vivo hoje, né? Assim, durante anos eu tive na química só, né? E hoje eu estou numa pró-reitoria, né? Que está dentro dessa pró-reitoria uma agência de inovação que tem coordenadorias. É impressionante como existe aí uma união e um propósito comum a todos, sabe? E que cada um entende a competência do outro, não existe ego, não existe... Eu digo assim, eu nunca fui tão feliz dentro da universidade, porque para mim esse é o ambiente ideal,
sabe? E não está em Lattes? Não está no meu Lattes, isso está, broxa. No meu Lattes consta, eu sou coordenadora de empreendedorismo da universidade. Mas é tanta coisa que não entra em Lattes, porque Lattes, de certa forma, é ego, né? Assim, assim, isso é uma visão minha, tá? Assim, Registro. é um registro do que eu Conquistas. de conquistas, né? Que inclusive eu só atualizo o Lattes quando eu vou submeter o projeto, aí eu tenho que atualizar, né? Mas assim, o parque tecnológico, ele é extremamente importante, aí ele procura a nossa coordenadoria, a gente procura o parque, procura outro. Aí vamos falar dos parceiros externos. Eu acho que hoje nós, trabalhando dessa forma, a gente conseguiu, pelo menos assim, eu sinto nessa gestão, a gente conseguiu mais credibilidade, sabe? Eu sinto isso. Quando a universidade fala, seja através de mim, seja através do professor Abraão, professora Cláudia, as pessoas estão vendo que existe ali uma união muito forte, um reconhecimento de que a gente precisa do parceiro externo também. Então, a gente tem parceria com o CITES, temos parcerias com... Eu não vou esquecer tantas Coisa de todos parceiros, né? E eu acho que é isso, sabe? É essa junção aí. Excelente. E como é que a universidade pode contribuir com aquelas pessoas que querem empreender? Como ela pode ajudar? Eu às vezes não sei nem em que eu tenho que empreender, mas eu tenho aquela alma empreendedora, eu quero fazer um negócio, eu quero criar coisas novas, eu quero impactar pessoas. Como é que a universidade pode ajudar essa pessoa que tem esse tino para negócio? Bom, primeiro temos que saber se essa pessoa é de dentro da universidade ou de fora da universidade, né? Só de fora. De fora da universidade, bora lá. A maioria dos cursos que a gente tem, né, e oferece capacitação, normalmente a gente chama a comunidade acadêmica, tá certo? Mas alguns são abertos para fora, tá? Da universidade. Curso de capacitação em, sei lá, em transferência de tecnologia. Abre-se também se é online ou mesmo às vezes presencial, né? Então, primeiro essa pessoa, ela tem que querer, tá certo? Ela tem que querer e ela tem que estar procurando muito, mas muito dentro da instituição, dizendo assim, mas não foi divulgado. Eu disse, como assim não foi divulgado? Está em todas as redes sociais, está em tudo, mas você que não viu, você não está aberto a ver, entende? Então, é por isso que eu digo, essa pessoa tem que estar aberta ao assunto, certo? Porque aí, quando chegar para ela vai olhar a notícia, Entendi. tá? Então, a gente está também montando agora, né? Nós temos 2 pesquisadores, professores visitantes, né? Na ACOE. Agora nós temos 3. A única coordenadora, a única unidade da universidade que tem 3 professores visitantes, todos doutores, né? Então, nós temos um, que é o professor Robson, que eu falei da Dinamarca, ele veio para estruturar essa questão da disseminação na cultura de empreendedorismo e inovação, né? Então, a gente está montando agora uma especialização, certo? Ainda não está jogada, em primeira mão, mas vamos ter uma especialização que vai ser diferenciada, não vai ser... a gente fez aí uma pesquisa de mercado, óbvio, né? Então, vai ser muito legal essa especialização que vai ser aberta para fora da universidade também, tá certo? Mas, de novo, né? A pessoa tem que querer e tá seguindo aí o assunto, né? Entendi. Então, porque senão ela não vai ver. Ela não vai ver. A gente vai jogar em todas as redes sociais, ela não vai ver e vai dizer que a gente não divulga. Precisa treinar a atenção, então, próximo. Não, é questão de afinidade. Tá certo? É questão de afinidade. Então, por exemplo, um aluno, eu vou dar palestra dentro da universidade, eu digo assim, quem já ouviu falar do programa Empreende UFC? Poucos levantam a mão, certo? Aí, agora, professor, eu vou olhar melhor. Eu disse, claro, todo ano, tu não tem noção da mídia, é mandar via cigarro, é mandar... Por que tu faz, Maio, um e-mail que tu só lê assim, o título e não te interessa? Tu abre e vai ler, tu deleta.
Mas se vier agora a palavrinha que você despertou um interesse para ela, tu vai abrir. Certamente. É isso, tá? É isso. Então, muitas das informações, né, que a gente põe para dentro da comunidade acadêmica, para fora, elas se perdem e é dito que a gente não divulga. Não falo na context. É. Agora, vamos fazer um exercício, professora, de olhar para frente, mas muito para frente, tá? E aí, respostas bem ousadas mesmo, mas que não sejam comprometedoras, que não adianta a gente se comprometer com algo que a gente não tenha o domínio completo. Mas aqui a gente tem a liberdade de ousar, certo? É. Primeiro pergunta, tá? Qual tipo de universidade vai liderar a inovação em 2045? A universidade que eu acho, a universidade que esteja extremamente conectada com o avanço do mundo, com os problemas do mundo, com as tecnologias do mundo, porque ficou ultrapassada, já perdeu o bonde. Entende? Ela tem que estar acompanhando. É uma universidade que está dentro de um trem-bala. Entendi. Não está na Jacarta. Você tá aquela associação que eu fiz. Porque assim, não sei, fala assim, 2045, cara, a gente não sabe, tem que vir daqui a 2 anos, ou amanhã, vai falar amanhã, certo? Existe tanta tecnologia sendo desenvolvida hoje em centros de pesquisa que a gente não tem noção e que ela vai chegar para a gente já já. E a gente está falando ainda em desenvolvê-la, entendeu? Ela já está ali, ó. Ela já está ali, ó. E quais são as áreas que a senhora acredita que vão gerar mais startups? Novos negócios, novas empresas, spin-offs, enfim. Se você olhar para problemas mundiais, eu diria de energias limpas, tá certo? Acho que o mundo está olhando muito para energias limpas, né? Biotecnologia, acho que a biotecnologia ela tem um papel muito importante e é impressionante como os cursos de biotecnologia ainda não estão trabalhando fortemente isso, né? Biotecnologia, bioeconomia, tudo que envolver bio, certo? Bioeconomia eu acho que tem um impacto muito grande. Energias, novos materiais para substituir determinados materiais que não são mais sustentáveis, são inaceitáveis, né? Que elas com essas possibilidades de aceleração das simulações computacionais não tem limite, né? Não tem. Quer ver um problema? É muito interessante. A gente vive nesse conflito, né? De um mundo que está cada vez mais trazendo mais facilidade para a gente, mas um mundo altamente problemático, né? Eu assisti uma palestra, só para você ter uma ideia, assisti uma palestra, eu estava em Jequié, na Bahia, num encontro de química, e trouxeram um engenheiro, o cara era engenheiro químico, engenheiro de Minas, engenheiro, não sei, eu cada dia mais 5 engenharias. Trabalha numa empresa de um consórcio Brasil-Austrália, certo? E ali naquela região de Jequié, existe uma concentração de terras raras fantástica, tá certo? E aí, muitos lantanídeos que até hoje tem, olha a desconexão, até hoje tem cursos de química que dão aula da tabela periódica dizendo que os lantanídeos não servem para nada. São aqueles elementos da tabela que não servem. Imagina, o mundo está brigando por conta dos terras raras, dos lantanídeos, entendeu? E está desconectado com o mundo, né? Então, aí, ele mostrou que ali tem metais, certo? Que são mais poderosos ainda, certo? Concentrações desses metais que outras regiões do Brasil, da China, blá, blá, blá. Só que um processo de extração desse metal precisa de ácido sulfúrico, certo? Ácido sulfúrico, todo mundo sabe que é ácido sulfúrico, né? Vou ter que montar uma indústria de ácido sulfúrico para poder tratar o material. Tamanha a demanda de ácido sulfúrico. Alguém tem que estar pensando em algo. Olha o impacto ambiental que isso vai trazer. Agora, o mundo vai viver sem os supercomputadores, sem os... Não só existe.
Não vai, é uma coisa sem volta. Ele aparece uma oportunidade gigante justamente para aquilo que a senhora falou. Isso é um problema gigante. Traga a solução para esse problema. Exatamente. Não dá para dizer que não vai conseguir explorar, vai explorar. Agora, como diminuir o impacto? Como diminuir? Quem Será que chega- existe hoje o substituto para o ácido sulfúrico? Ou com- Ou que fazer esse ácido sulfúrico não só transformar, neutralizar um ácido sulfúrico, mas será que esse ácido sulfúrico ele não pode ser usado para um outro propósito que Talvez seja uma parte de uma cadeia produtiva de outro bem, sei lá. ser reaproveitado. Estamos viajando aqui. Sei isso, mas aqui é para isso mesmo. Quando a gente fala de futuro, a gente pode. E na visão da senhora, o que vai deixar de existir na academia? Eu acho que vai ter que deixar de existir essa bolinha muito. Eu não sei como dizer a palavra, mas esse viver naquela bolinha ali sem enxergar, ou então enxergando de forma muito limitada, né, a conexão com o mundo, com o que está acontecendo. Não, porque vamos pensar, como é que eu vou sem ofender ninguém? Cuidado. Não, tá, vamos lá. Hoje em dia, Mário, antigamente, o que eu queria, né? Eu queria na minha sala de aula um aluno que tirasse 10 e tudo. Né? Um aluno em química orgânica, ele provasse que ele sabe todos os mecanismos reacionais, blá blá blá. Esse aluno hoje para o mercado, ele não vai ser absolvido. Talvez, se ele for muito bom e quiser continuar na pesquisa, ele vai ser um bom pesquisador, vai passar em primeiro lugar na prova de seleção, ou vai ser um servidor público, sei lá, uma polícia federal, vai fazer. Mas do ponto de vista, sei lá, vamos pensar esse profissional para uma grande indústria, empresa farmacêutica, cosmético, seja o que for, para montar o próprio empreendimento dele, ele não tem perfil nenhum. Porque ele não tem visão de um mundo lá fora, tá certo? Ele, provavelmente a resiliência dele é baixa. A orientação a Reserva, é tanto que ficaria arrasado se tirasse um 8, tá certo? Resolver problemas, a não ser aqueles de química que já traz estruturado. trabalhar em grupo. Eu já tive aluno de Olimpíada que não sabe trabalhar em grupo. Que mundo é esse que ele vai viver? Para onde for, vai trabalhar em grupo. Certo? Então, soft skills que não são trabalhadas. Então, hoje a nossa coordenadoria, ela é responsável, acabou de mudar a regulamentação, ela é responsável por todas as empresas juniores da Universidade Federal do Ceará. Eu sou fã das empresas juniores. Um aluno de empresa junior, ele é diferenciado, certo? A oratória dele é diferenciada, a postura dele é diferenciada. Eu tive reuniões com o presidente da FUCAP e 2 representantes de empresas junior que conversam, explicam, têm propriedade. E eu já escutei de várias pessoas de fora da universidade. Foi aluno de empresa junior, é empregado. Filha de uma amiga minha lá na Prointer. Só conseguiu emprego agora na Amazon Engenharia de Produção. Porque é ex-EJ. Impressionante. Então é aquele aluno que provavelmente esse aluno é 7, é 6. Então esse padrão de aluno, ele muda, tá certo? Então, eu acho que o que a universidade não pode ser? Ela não pode ser radical em nada. Não pode ser nota 10, tem que ser. Ela não pode ser radical em nada, em conceitos, porque o que vale para educação não vale para química. Tu tá entendendo? Entender que nós somos plurais. Esse é o que eu amo na universidade. Aí transforma coisas E hoje, subjetivas, que é o conhecimento. E hoje, assim como o mundo está mudando, as gerações estão mudando. Os meus alunos de hoje não são os alunos de 25 anos atrás, são totalmente diferentes. E eu tenho que mudar. Entende? Então, eu acho que a universidade, o que é que ela tem que mudar? Ela tem que conversar, ser mais conectada, entende? E não ser radical, não.
sei se é porque eu tô traumatizada com isso é radical. Tem ser radical e não ser radical. Isso. Isso é aberto, plural, é como, sem dúvida, uma das melhores experiências que eu tive na minha jornada acadêmica foi poder ter feito parte da Proativa Júnior. Tu foste da Proativa? Que legal! Fui durante 2 anos. 2 anos não, durante 1 ano. São só 2 Professor Abraão, agora, que é o diretor do Parque Tecnológico, ele é o tutor da Proativa. O professor Abraão foi meu presidente na época que eu... Foi mesmo? Que eu... Foi, então... A gente estava lendo na mesma época e a gente sabe o impacto que isso traz na vida profissional. É outra visão. O aluno ele não sai preparado 100% para o mercado, mas de fato a postura, a experiência que ele tem de negociação, de quebra-cabeça, de montar uma proposta, que isso não é ensinado. Isso não Então, é ensinado. essas skills alternativas, né, que são trazidas e complementares ao que é ensinado na universidade, coloca o aluno sempre, com certeza à frente Ele já é diferenciado. para o mercado. Ele é diferenciado, sim. Um dos colegas egressos que eu conheço, que estavam comigo lá na Proativa, são todos de muito destaque, onde estão trabalhando. Sim. São pessoas que eu amo demais e aprendi demais com cada um deles. E falando um pouco da senhora agora, né? Como é que as pessoas podem acompanhar teus passos, tua trajetória, como é que eles podem aprender com a senhora, se conectar com esse trabalho, porque sem dúvida, como a gente fala de futuro e fala de universidade, são conhecimentos e são áreas de interesse muito abrangentes. E como a senhora é uma pessoa diferencial, uma referência para a gente, e as pessoas querem segui-la, querem aprender. Como é que elas podem fazer? Bom, Instagram eu não tenho. Então já começo dizendo que eu não sou muito social assim. Não, eu não tenho, mas existe o porquê. Mas eu tenho LinkedIn. Agora, se tu me perguntar qual é meu LinkedIn, depois tu coloca aqui embaixo. Vai colocar. Aí, eu tenho LinkedIn porque no LinkedIn eu coloco as coisas, né, mais voltadas à questão profissional mesmo, né? E tem um e-mail na universidade, né, que são minhas iniciais, M de Maria, C de Conceição, F de Figueiredo de Oliveira, @ufc.br, né? Tem o da própria Coordenadoria de Empreendedorismo, que é empreendedorismo@ufc.br, né? E se conhecer alguém que me conheça, pode pedir aí meu telefone, e eu tô aberta, bate-papo, sabe? Não me acho referência, né? Eu acho que eu tô sempre aprendendo, assim, eu não ensino ninguém. Pessoa, você está ensinando o pessoal a empreender? Eu disse, não, eu ainda estou tentando aprender. É uma troca, né? É uma troca sempre, né? Mas assim, conversar, mostrar o que eu já errei, né? A gente não faz isso, só fala das coisas boas, né? E estou à disposição principalmente para disseminar essa cultura, né? E convido quem quiser visitar a universidade, né? Ver o que é que nós estamos fazendo. A gente tem recebido visitas e isso é que é legal, sabe? Quando você começa a receber visitas, significa que alguém está vendo a gente como uma referência, né? Então, a universidade hoje, a agência de inovação, ela tem recebido muito pedido para visita, inclusive internacional, né? Então, é isso, meu, aberta. E uma leitura, iniciativa ou universidade que a senhora acredita que todo gestor acadêmico e empreendedor, ele deveria conhecer para seguir essa trilha? Eu vou dizer que as que eu conheço, que são referências, elas têm os mesmos problemas que a gente tem. Elas só estão há mais tempo e alguns já solucionaram mais, né? E tem mais investimento. E, por exemplo, o UFRJ, eu acho que tem que conhecer o Parque Tecnológico da UFRJ, né? Uma UFMG, também eu acho que vale a pena conhecer, USP, Unicamp, vale a pena. Agora, muitas das coisas que a gente enfrenta na Universidade Federal do Ceará, essas universidades também enfrentam, porque a gente conversa, tem colegas que todas elas, né? Então a gente conversa, né? A questão do disseminar cultura, a questão de achar que você está pecando, né? Que falar de empreendedorismo dentro da universidade
capitalizar, né, é vender a universidade. Isso tem em todas elas, né? Então, eu acho que nós temos sim exemplos, uma PUC no Rio Grande do Sul, eu acho que também é referência, né? No Nordeste, eu vou dizer que nós temos bem destacados, né? Excelente. Tá bom? Então, eu queria te agradecer por sua a generosidade de vir aqui compartilhar a sua história, sua visão de futuro e como você trilha isso e como isso foi endossado ao longo da sua trajetória. Deixo o espaço aqui aberto para outras conversas, porque assim, conversar sobre temas complexos em um tempo tão curto, a gente deixou muita coisa cair, eu acredito que temos muitas coisas interessantes ainda para falar. Então já estendo aqui o convite para próximas, para outras reuniões, outros bate-papos descontraídos como a gente está aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Imagina, Mário, eu que agradeço demais, eu agradeço a audiência também, que vai ter paciência de escutar, né? Para mim, como eu falei no início, eu vou reforçar uma grande honra estar aqui com você, né? Você também é referência para mim, viu? Você é uma referência para mim e você abriu aqui o espaço não para eu falar, né? Mas para a Universidade Federal do Ceará falar, né? E aqui eu estou representando a universidade, né? Então isso é muito importante para a gente, exatamente nesse momento, né? Em que a gente precisa levar esse tipo de conversa para dentro da universidade e a comunidade entender que a sociedade está querendo ouvir sobre isso é importante, né? E você falar que a universidade, através das pessoas da universidade que vêm aqui, são referências, é muito importante para a universidade. Então, eu agradeço demais pela sua generosidade, tá certo? Obrigado, professor. Obrigada, tudo de bom. Então, se você acompanhou a gente até o momento, significa que esse assunto foi muito relevante para você. Então, eu já peço que compartilhe, que comente, que troque o conhecimento, as informações aqui com a gente, para que a gente possa ser cada vez melhor. O papo de hoje foi super interessante, porque a gente não falou sobre só inovação e empreendedorismo universitário, né? A gente falou aqui, na verdade, sobre a inovação e a pesquisa, né? A universidade como um motor da inovação e do crescimento e do desenvolvimento de um país e do mundo. Então, siga a gente, compartilha, comenta e bora falar do futuro.